Fala aí, galera. Estamos aqui para mais uma aula, né? Aproveitando aí essa quarentena que está durando bastante. Eu trouxe pra gente hoje o sistema nervoso. Bem, nós hoje vamos conversar um pouco, né? Falando um pouquinho sobre o sistema nervoso, como que ocorre, as funções, os órgãos que vão compor esse sistema nervoso. Então, nós vamos começar falando do conceito do sistema nervoso. Então, o conceito de sistema, como eu sempre falo, né? Sistema é um conjunto de órgãos que vai ter uma determinada função. Sistema nervoso, então, não vai fugir da regra. É o conjunto de órgãos que controla e coordena as funções de todos os sistemas do organismo. Então, é exatamente o sistema nervoso que vai controlar as demais funções do nosso organismo. Como se divide esse sistema nervoso? Então, nós vamos ter ele sendo dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, né, nós vamos ter o encéfalo, a medula. Esse encéfalo, né, normalmente a gente se refere muito ao cérebro, né? Dentro do crânio, a gente acaba se referindo ao cérebro, mas que na realidade o que está dentro do crânio é o encéfalo. E esse encéfalo ele é formado por esses três componentes básicos aqui. O cérebro, que é a maior parte, o cerebelo, o tronco encefálico, e esse tronco encefálico, por sua vez, ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, e mais a medula espinhal. O sistema nervoso periférico, ele é formado basicamente por nervos, né? Então, nós vamos ter os nervos cranianos e os nervos raquidianos, além das terminações nervosas. Então, a divisão do sistema nervoso é sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vamos lá. Quando a gente fala aqui em sistema nervoso central, né, como nós falamos anteriormente, ele é formado pela medula espinhal, é formado pelo encéfalo, ele vai ter algumas funções, né, e são funções super importantes. Primeiro, de recepção. Quando a gente fala de recepção, a gente está falando de estímulos nervosos. Então, ele tem a função de receber esses estímulos, a função de comandar e de dar respostas a ele. Então, aquele exemplo que eu sempre falo na aula. Coloquei a mão numa superfície quente. As terminações nervosas vão captar. Os nervos vão levar essa informação até o cérebro. Então, o cérebro faz a recepção. Ele comanda o que é para fazer e ele envia a resposta. Então, enquanto eu coloco a mão na superfície quente, né, um exemplo, as terminações vão captar. Vai levar aquela informação até o cérebro. O cérebro vai avisar, olha, tira a mão daí. E aí a gente tira a mão. Lógico, né, que essa ação aí, ela ocorre em frações, né? Então, uma das funções básicas do sistema nervoso central, a gente pode dizer que é essa de recepção, de comando e de resposta a estímulos nervosos. O sistema nervoso periférico é exatamente, né, é o que faz isso tudo acontecer. Né? Eu costumo falar também do sistema nervoso central, é como se ele fosse o HD do computador. Né? A placa mais importante, tudo mais importante fica ali dentro. Mas não adianta eu ter aquele HD funcionando se eu não tiver meios para expor a tudo que está sendo processado ali dentro. Então, se eu não tiver um teclado, se eu não tiver uma tela, se eu não puder conectar, né, tudo que está ocorrendo dentro do computador, exteriorizar aquilo ali, eu vou ter informações perdidas, porque elas vão ficar presas ali dentro. A mesma coisa vai ocorrer com o sistema nervoso central. Ele faz tudo acontecer, ele faz o processo. E o sistema nervoso periférico faz isso tudo acontecer.
ele exterioriza, né? Ele traz, né, a informação lá de dentro do cérebro, dentro do encéfalo, e traz para o lado de fora do corpo, para os membros, para os órgãos. Então, o sistema nervoso central, periférico, ele também é muito importante aí para o sistema nervoso. Localização. Então, quando a gente fala aqui, ó, em sistema nervoso central, ele vai se localizar dentro do esqueleto axial. Então, só para lembrar aí, né, os que estão esquecidos, esqueleto axial sendo formado pelo crânio, pela coluna vertebral, né, e também pela caixa torácica. No caso aqui do sistema nervoso central, o que vai importar para a gente é o crânio, né, e a coluna vertebral. O crânio, aonde a gente vai ter, né, a localização do encéfalo, e a coluna vertebral, onde a gente tem a localização do canal medular, aonde nós temos a medula espinal. O sistema nervoso periférico, o nome já diz, ele está fora do esqueleto axial. Então, são os nervos, né, tanto nervos cranianos quanto nervos espinhais. Vamos lá. Encéfalo. O encéfalo, né, ele pesa em torno de 1,4 kg nos indivíduos adultos, localizado na caixa craniana, e a divisão dele nós já falamos lá no início, se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, aqui a gente tem o cérebro, que é a maior parte, né, do encéfalo, o cerebelo aqui embaixo, ó, bem menor, e o tronco encefálico aqui, né, anterior ao cerebelo. É a partir do tronco encefálico que vamos dar início à medula espinhal. Aqui a gente está vendo, né, um encéfalo, um cérebro bem grandão, né? Observe aqui embaixo o cerebelo. O tronco encefálico estaria aqui na frente, ok? Vamos lá, seguindo. Uma visão posterior, né, a caixa craniana, com o encéfalo, né, o tronco encefálico. O cerebelo foi retirado, né? Houve uma ressecção do cerebelo nessa imagem. Aqui numa imagem lateral, aí a gente vai observar o tronco encefálico, que é o que vai dar origem à medula espinhal, ok? Aqui uma parte, né? Como nós estamos num corte mediano, a gente está vendo só um lado do encéfalo. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho, né, do cérebro, para a gente entender aqui como ele é a maior parte, né, do encéfalo. Nós vamos começar por ele. Então, cerca de 90% da massa encefálica é formada pelo cérebro. Ele apresenta sulcos e giros, né? Quando a gente fala em sulcos e giros, vamos observar nessa imagem aqui comigo. A gente tem giros, que são essas partes maiores, e os sulcos. É como se fossem umas valinhas, né? Que a gente vai observando, ó. Esses sulcos e os giros. É como se a gente tivesse, né, um papel, uma folha grande, e a gente amassasse ela para poder caber em uma caixinha. E aí é o que a gente tem. A gente tinha um tecido bem maior que foi apertado e colocado dentro da caixa, né, da caixa craniana. Então, a gente observa aqui, ó, os giros e os sulcos cerebrais, ok? Isso daí é o que a gente está falando aqui. Ele é dividido em 2 hemisférios, né? Então, só lembrando aí da linha mediana, nós vamos ter a divisão do encéfalo também, em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E cada hemisfério ele vai apresentar um lobo correspondente à região do crânio. Então, o lobo que fica anterior, fica próximo ao frontal, né, o osso frontal, é o lobo frontal. O que está próximo ao osso temporal, lobo temporal. E aí, por aí vai, lobo occipital e lobo parietal. Então, a divisão já começa por aí, tá? Ele é dividido, então, em 2 partes, direita e esquerda, e cada lobo e cada parte vai apresentar lobos
que vão receber essa nomenclatura de acordo com o osso que está próximo a eles. Apresenta também duas camadas, né? Uma camada externa, que é o que a gente chama de substância cinzenta, e uma camada interna, que é a substância branca. O que é importante para a gente entender aqui? Quando a gente fala em substância cinzenta, é uma substância, né, é uma parte do encéfalo, do cérebro, aonde vão ficar apenas o corpo dos neurônios. Quem são os neurônios? Neurônios são aquelas células básicas do sistema nervoso, são as células básicas do encéfalo. É onde vai ocorrer toda a função, né? Toda a função do sistema nervoso central, ele tem como base, né? Aquele tecido cerebral, ele é formado como base de neurônios. Então, esses neurônios, quando a gente tem o corpo do neurônio, né, a parte onde fica só o corpo do neurônio, a gente vai ter substância cinzenta. Aonde a gente tem a outra, eu vou mostrar já na imagem para vocês, aonde a gente vai ter a parte do axônio, né, aquela cauda do neurônio, é aonde a gente vai observar que tem a mielina. Então, essa parte aqui, que é chamada de substância branca, é aonde a gente vai encontrar mielina. Deixa eu ver se eu vejo o neurônio aqui para mostrar para vocês. Não vou achar, achei. Então, vamos observar aqui comigo, ó. Aqui, esse daqui, então, é o neurônio, apresentando, prazer. Então, esse neurônio aqui, essa parte aqui, ó, toda, é o corpo do neurônio. Então, lá no tecido nervoso, onde eu tenho um acúmulo do corpo do neurônio, eu vou chamar aquela área ali de substância cinzenta. Aonde eu tenho a parte mais concentrada desse axônio aqui, ó, dessa cauda do neurônio, a gente chama de substância branca. O que vai ser importante para a gente aqui como substância branca? A bainha de mielina. Mielina, então, vai ser uma substância que é muito importante para o neurônio. O que a mielina vai fazer? Essa mielina é como se a gente tivesse um fio, né, com aquela capinha branca. Então, no meio, né, a gente tem aquele cobre e envolvendo a gente tem uma substância ali que envolve aquele cobre. No neurônio, ocorre da mesma forma. A gente tem o axônio no meio e envolvendo o axônio, a gente tem a bainha de mielina. E é essa mielina que vai permitir que todos aqueles estímulos processados aqui, ó, no centro, né, no núcleo da célula, seja propagado e aí seja levado, né, através das terminações nervosas, dos nervos, seja levado, né, como resposta. Então, a substância de mielina, ela é importante para a resposta aos estímulos. E aí, quando começamos a perder essa bainha de mielina, a gente começa a ter uma diminuição desses estímulos. Uma das patologias que a gente observa muito, né, a destruição da bainha de mielina, é no caso do Alzheimer. O Alzheimer, ele acaba fazendo isso, ele destrói a bainha de mielina e aí o indivíduo vai perdendo a resposta. Então, não adianta, né, aquela mesma história que eu falei lá atrás. Os neurônios, né, estão funcionando, mas eles não recebem, eles também não conseguem transmitir os estímulos. Então, ficam tudo preso aqui, né? Aquela história do computador que eu falei. Tudo ocorre dentro do HD, mas eu não tenho como exteriorizar. A mielina, ela permite que o neurônio faça, né, leve a resposta, traga o comando. Isso daí o indivíduo vai perdendo e aí o corpo que vai sentindo essa perda toda aí da mielina. Então, vamos voltar para aquele outro slide onde a gente estava? Lá atrás, né? Era aqui. Cheguei. Bem, então, essa substância branca, né, ela ocorre o controle da função motora e da inteligência. Então, essa região branca aqui, ó, ela é muito importante para o neurônio, muito importante para o corpo,
para todo o comando do organismo, né? Vai partir daí dessa substância branca que é muito importante. Continuando, aqui só para a gente entender, né? Os sulcos, que são essas valinhas, os giros, né? Olha, os giros e os sulcos. Então, o encéfalo, ele é todo formado, né, com essa textura aí, com esse modo aí que a gente vê de, como se fossem vários tecidos amassados. No final da aula, eu vou passar um vídeo para a gente visualizar e entender, né, como que ocorre isso na verdade. Então, os dois hemisférios, né, que são divididos aqui, ó, por essa fissura, que é chamada de fissura longitudinal, que fica exatamente na linha mediana, ok? Então, aqui a gente está vendo o encéfalo num corte mediano, aqui é a parte que nós chamamos de corpo caloso, é o que vai unir um hemisfério ao outro. Então, aqui eu estou vendo um hemisfério, o outro hemisfério se une aqui, ó, no meio. Então, quando a gente olha aqui, parece que é aberto, né? Só que lá no meio, a gente tem essa parte aqui, que é chamada de corpo caloso. Aqui atrás, posterior, a gente tem inferior ao cérebro, né? E posterior aqui ao tronco encefálico, a gente tem o cerebelo. Vamos caminhando, os giros, como eu já falei, os sulcos e a divisão aqui, né, da fissura longitudinal. Bem, essa imagem aqui, vamos dar uma olhada comigo. A gente observa, né, que a massa cinzenta, que nessa imagem aqui aparece como um rosa, né, um rosinha aqui, ó. Isso daqui, a massa cinzenta. Essa parte aqui mais clara é o que a gente chama de substância branca. O que vai ocorrer aí? Um paciente com Alzheimer, como eu já falei, ocorre destruição da massa branca, da substância branca. E é possível visualizar isso numa ressonância, aonde a gente consegue, né, ver que é como se fosse secando a substância branca. E aí o indivíduo vai perdendo, né, todas as funções. Existem outras doenças, eu dei como exemplo o Alzheimer, mas a esclerose múltipla também ocorre isso, destrói a mielina e aí o corpo vai, né, regredindo, né, o corpo que vai sofrendo com essa destruição. Bem, o lobo, isso daqui, eu trouxe essa imagem aqui, deixa eu tirar isso daqui que está atrapalhando a gente, vou botar pra cá. Eu trouxe essa imagem aqui só pra gente ter uma ideia, né, que cada parte, cada pedaço do cérebro, ele tem uma função básica no organismo, né? Então, a gente observa aqui que o lobo occipital é onde a gente tem a percepção ocular. Então, bem aqui atrás, a percepção. O nervo óptico vai partir daqui de trás. Por isso, às vezes, algum paciente, uma lesão, que pega nessa parte aqui de trás do crânio, se atingir o nervo óptico, ele vai perder uma parte da visão. Então, às vezes, a gente não entende, né? Ah, bateu, foi um acidente, caiu, aconteceu alguma coisa na parte de trás do cérebro. E o que a visão tem com isso? Tudo a ver, né? Então, a parte da percepção ocular, ela fica aqui no occipital. O temporal é mais fácil, né? É o centro auditivo. Então, é onde a gente vai encontrar aqueles ossículos, né, da audição, que a gente já falou. O lobo parietal, movimentos voluntários do corpo, dos músculos. O lobo frontal é a parte da personalidade, refletindo nas atitudes básicas, do senso de humor, do autocontrole e motivação. E aí não quer ir. Vamos ver se ele vai. Foi. O cerebelo. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre cerebelo, né? Aqui embaixo. Observe que o cerebelo tem o mesmo tecido aqui do encéfalo, ó. A parte cinzenta e a parte branca, ó. Substância cinzenta e substância branca no meio. O cerebelo, então, é a segunda maior região do encéfalo.
Então, eu tenho encéfalo, é composto por tudo isso daqui, como nós já falamos. Se localiza posterior e inferior ao cérebro e também, como nós já dissemos, possui o córtex externo e o núcleo com substância branca, ok? Vamos falar um pouquinho de algumas funções do cerebelo. Responsável pelo equilíbrio do corpo, pelo tônus e vigor muscular, né? Isso daqui é importante a gente entender, lembrar, eu cheguei a falar na sala de aula, né? O tônus muscular, o vigor muscular, é a capacidade que o músculo tem, no caso do tônus, de reagir a um estímulo, ele é firme, né? É o músculo que reage bem. É diferente de um paciente com uma sequela de AVC, que fica com a musculatura flácida, ela não reage, ela perde o tônus muscular. Orientação espacial, o que é isso? A gente fala que o indivíduo ele está orientado, né, principalmente ou no tempo ou no espaço. O que seria orientação espacial? Ele saber aonde ele está, né, que dia é hoje, o local que ele está, isso daqui... normalmente pacientes com sequela, né, de algum transtorno no sistema nervoso central, né, um AVC, né, uma isquemia, né, um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, ele pode perder um pouquinho essa orientação aqui espacial, dependendo do local, né, do acidente e tal. Ele perde a localização. Ele não sabe aonde ele está. Você vai perguntar para ele, ele fala, eu estou em casa. Ele está no médico, ele fala, não, estou aqui em casa, eu vim na casa de alguém. Essa noção de espaço aí por conta, né, uma função, uma das funções do cerebelo. E a coordenação dos movimentos também faz parte. O tronco encefálico, que nós já vimos que fica aqui, ó, anterior ao cerebelo, então ele fica abaixo do cérebro e anterior ao cerebelo, que se divide aí em três partes: mesencéfalo, ponte, que é essa parte mais gordinha aqui, e o bulbo, que fica aí embaixo. Vamos lá. O tronco encefálico todo, né, como um todo, ele é responsável por regular a parte respiratória, cardiovascular e gastrointestinais. Então, no bulbo, ó, observa comigo a partezinha de baixo, né, que é o bulbo. Então, ó, aqui no bulbo, nós vamos ter o controle dos batimentos cardíacos, controle dos movimentos respiratórios e o controle da deglutição. Deglutição é o ato de engolir, né? Deglutir e engolir a mesma coisa. Coloquei aqui o bulbo, né? Só, mas assim, a função em geral do tronco encefálico é de controlar nessas partes dos sistemas, tanto batimentos cardíacos, né? A parte respiratória, gastrointestinal, isso aí como um todo. Bem, o outro tópico que eu trouxe pra gente é sobre tecido nervoso, né? Como é formado tecido nervoso. Só para lembrar aqui, aula de histologia, qual o conceito de tecido, né? É o conjunto de células. Lembraram, né? Então, esse tecido nervoso, ele é formado por células de dois tipos. Neurônios. Neurônios nós já falamos, né? Que é a unidade funcional do sistema nervoso. A função do neurônio, processar e enviar os impulsos nervosos, né? Ele que faz tudo acontecer, nós já falamos anteriormente. E as células da glia, que vai fazer uma manutenção dos neurônios. São essas células da glia que fazem a sustentação e o revestimento dos neurônios. Além de produzir, ó, olha ela aqui, mielina, né? Aquela substância que é importante aí no revestimento dos neurônios. Essa imagem que nós já vimos, o corpo do neurônio, o axônio, né, que é essa parte aqui, esse prolongamento dele, e o revestimento de mielina, que é importante, tá? Para poder ajudar na condução dos estímulos.
Um outro tópico importante aqui são as meninges. O que são meninges? Envoltórios. Vocês já devem ter ouvido falar o termo meningite, né? Lembrando, tudo que termina em ite vai se referir à inflamação, infecção. Então, meninges são envoltórios, são membranas. Então, a gente cita aqui que eles são 3 delicadas membranas que vão revestir e proteger o sistema nervoso central. Então, meninges, ela envolve e protege todo o sistema nervoso central. Sistema nervoso central, né, é o encéfalo mais medula espinhal, ok? Então, nós vamos ver as 3 meninges. Vamos lá. A primeira dela, dura mater. Dura mater, nós podemos dizer que é a camada, né, que está mais externa. Então, vamos pensar comigo o crânio, né, o osso. Logo abaixo do osso, a gente vai encontrar a dura mater. Então, a dura mater, ela adere à superfície dos ossos do crânio e do canal vertebral, certo? Dentro da coluna vertebral, onde a gente tem o forame vertebral, né, aquele conjunto de forames vai formar o canal vertebral. Então, a dura mater, ela vai envolver tanto a parte dos ossos do crânio quanto do canal vertebral. A camada intermediária, que a gente chama de aracnoide, né? Aracnoide, que vai lembrar aranha, né? Porque ela é mais fina, ela é esponjosa e é nela que ela lembra teia de aranha, né? Por isso ela recebe o nome de aracnoide. É por onde vai circular o líquor, não é licor, não, é líquor. O líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, é esse líquido que fica circulando entre essas membranas. Então, como eu falei, são 3. Dura mater, que é a primeira, né, que está colada no osso. A aracnoide, que vai ser intermediária. E, por último, a pia mater. Pia mater é aquela membrana que está aderida ao órgão, tanto ao encéfalo quanto à medula espinhal. E a importante aqui também, né, que a gente precisa focar, é a aracnoide, onde a gente vai ter a circulação do líquor. Esse líquor, ele protege, né? É uma suspeita, por exemplo, de uma meningite. É o líquor que é colhido e enviado ao laboratório. Então, às vezes a gente ouve falar, foi feito um exame, colheu o líquido da espinha, né? Que as pessoas mais leigas falam. Na realidade, esse líquido é o líquor. Antes do micro-organismo atingir o encéfalo, né, ou a medula, ele fica preso ali no líquor. E aí, quando se colhe esse líquor e que se manda para o laboratório, a gente vai observar o que vai crescer ali, se é uma bactéria, se é um vírus, se é um fungo, o que tiver ali causando aquela infecção. Continuando aqui, só para a gente visualizar, ok? As meninges, a dura mater, que é a primeira, que é aderida ao osso, a aracnoide, que vai ser a segunda, né, onde a gente visualiza aqui tipo uma teia, e a última, que é a pia mater aderida ao órgão. Aqui, uma visão mais perto, né? Vamos lá. Medula espinhal. Então, nós estamos falando aí do sistema nervoso central, já falamos do encéfalo e medula espinhal, né? Medula espinhal, então, é esse cordão localizado no canal vertebral, ok? Que vai passar, né? A gente então tem, vamos dizer que seja um prolongamento do tronco encefálico. Então, o tronco encefálico, a partir do forame magno ali, a gente já tem a medula espinhal. Essa medula espinhal, ela vai até ao nível da L2, ok? A partir daí, a gente tem nervos, né? O plexo caudal. Nervos que vão partir dali e que vão inervar também toda a parte dos membros inferiores. Então, ela exerce a função
do centro nervoso de conduzir o impulso nervoso. Então, a gente observa que a partir dela partem vários nervos, né? Esses nervos que vão levar os estímulos e vão trazer também, ok? Vamos lá. Estamos terminando essa parte. Aqui só uma imagenzinha para a gente ver o encéfalo e a medula espinhal. Então, aqui no meio, né, a medula, ela fica aqui no forame magno, no canal vertebral. Então, essa medula aqui, ela fica aqui dentro, né? Então, a partir do forame magno, a gente já tem toda a medula espinhal, toda a sequência da medula espinhal. O sistema nervoso periférico, né, para a gente concluir, o sistema nervoso periférico, o nome já diz, ele é formado por nervos, né? Esses nervos ou vão partir da própria medula espinhal, por isso são chamados de nervos raquidianos, né? Porque eles partem da medula espinhal ou nervos espinhais, e nós vamos ter nervos que partem do tronco encefálico, e aí a gente chama de nervos cranianos, ok? Então, nós temos no sistema nervoso periférico tanto os nervos, né, como terminações nervosas, que nós já falamos. Esses nervos, né, são esses feixes de fibras nervosas, com a função de levar e trazer estímulos e ligar o sistema nervoso central aos órgãos periféricos, né? Aquilo que nós conversamos lá no início. O sistema nervoso central, se ele não tiver o periférico, ele vai ficar na pendência. Então, não pode, ele precisa do sistema nervoso periférico para poder transmitir aqueles estímulos que são processados dentro do sistema nervoso central. Bem, as terminações nervosas, elas ficam, né, nas extremidades das fibras. Fibras sensitivas e motoras são fibras que levam e trazem os estímulos nervosos. E os tipos de nervos, a gente já está terminando. Os tipos de nervos, nós temos 12 pares de nervos craniano, que é aquele que eu falei para vocês, que vão partir lá do tronco encefálico, e 31 pares de nervos que vão sair ao longo da medula, um par por vértebra, ok? Então, nervos, nós temos nervos cranianos, partindo do tronco encefálico, e nervos vertebrais ou nervos raquidianos, que vão partir de toda a extensão da medula espinhal. Bem, para terminar, já tem 32 minutos, eu tenho um vídeo aqui, né, que eu queria que vocês assistissem, tá? E em seguida a gente fecha aí a nossa aula. Eu queria que ele rodasse, né? Mas ele não vai rodar. Eu vou deixá-lo, então, pra gente assisti-lo separadamente. Então, galera, até a próxima aula, tá bom? Não deixe de assistir o vídeo que eu vou deixar lá como anexo.